Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui na nossa segunda aula, né? Hoje, de acordo com o que a gente planejou, vamos falar de formação e conservação dos solos. Mais uma vez, eu sou a Daniela, sou aqui de Rio Branco, Acre. Bom, e só uma breve introdução, a gente vai começar com os conceitos, falar um pouco das funções, os processos de formação desse solo, né? Então, intemperismo, enfim. E os processos erosivos. E, por fim, a gente fala sobre a conservação, técnicas de conservação do solo, tá bom? Então, vamos lá. Bom, mais uma vez, gente, quem quiser mais material, né, por conta também do tempo curto, mas quem quiser mais material, algo assim, podem me mandar nesse e-mail aí que tá no slide, tá? É ddias37@gmail.com, tudo minúsculo. Bom, então vamos lá. Bom, o que é o solo, né? O solo, ele, bem como a gente viu na última aula, que a gente falava de escalas, de projeções cartográficas, de representações cartográficas, ele também vem de acordo com o objetivo de quem analisa. Talvez não tanto do objetivo, né? Mas, na verdade, bastante do objetivo, mas também vem muito da função de quem o analisa, né? Da função de quem o estuda. Então, às vezes, no material de apoio, eu coloquei isso para vocês em alguns exemplos, né? Então, às vezes, para o geólogo, ele é aquele, né? O solo é aquele conjunto de história geológica, né, que conta a origem do mundo. Às vezes, para um historiador, né, é aquela terra que conta, né, o que aconteceu, aqueles momentos históricos, né. Para um engenheiro, né, enquanto matéria-prima, né, para grandes projetos, e etc., né, e assim a gente segue. Mas no que a gente vai ver, né, o que é mais cobrado é esse solo que ele vem da técnica e da ciência da pedologia, né, que vem dos pedólogos, né, que é nada mais do que analisar o solo, né, enquanto matéria viva, né, enquanto matéria orgânica, né, a partir do meio científico, né, com aplicações básicas, né, e um pouco mais desenvolvidas, estudos científicos, né, de indução, de dedução, né, como eu falei, essa análise da matéria viva, né, o resultado do clima nesse solo, né, dos organismos, a atividade orgânica desse solo, né, nesse processo de formação e transformação também, né, e do que influencia esses processos, né? Quem são os agentes influenciadores desse processo? Então, dessa forma, e tudo isso, né, sempre ali carregado dessa linha, né, de tempo. E o solo, ele tem funções, né, extremamente necessárias para nossa vida, para nossa existência, né? Vem do fornecimento de água, né, dos nutrientes minerais. Ele funciona, né, por ele ser esse fixador, esse reservatório para as raízes, né, de água, de matéria orgânica, de produto de mineral. Ele é esse reservatório para as raízes, esse fixador, né, fornece 16 elementos essenciais, né, desses 16, 6 são os mais absorvidos, né, e também fornece esse material de construção, como para as estradas, para as barragens, né, como eu coloco aí para vocês no slide. Mas o solo, ele não vem pronto, né, ele não é uma coisa que né, nasce por si só e morre por si só. Mas ele vem de um processo, né, para que o solo ele consiga ter esses minerais, esses nutrientes, né, que fornecem água, que são mediadores, que fornecem matéria-prima, que fornecem elementos, né, químicos e biológicos para a vida, para a fauna e flora.
ele passa por um processo de constituição do que é esse solo, né? Esse processo de formação do que é o solo. E esse processo de formação, ele é responsável, né, pela modificação desse material semi-consolidado, né? Desse material semi-consolidado e que sofre, né? O que causa essas transformações são esses agentes externos, né? É a chuva, é o calor do sol, o crescimento dos organismos, né? Então a natureza, ela dá início a uma atividade que a gente chama de intemperismo, né? Intemperização. Intemperização do quê? A intemperização da rocha-mãe, né? Sabe aquela rocha magmática que a gente vê? Ou do outro tipo? Mas essa intemperização, essa mudança no aspecto físico, né? E também no aspecto químico dessa rocha-mãe, né? Que de acordo com esses agentes, ela vai se transformando até ela se consolidar enquanto solo, né? Então a gente tem, né, dentro do intemperismo, a gente tem esse intemperismo que a gente chama de intemperismo físico, né, que nada mais é do que a alteração do tamanho ou do formato, né? E a gente tem a alteração da composição química, né? Aí no slide a gente vê todo esse processo, né? Como que esse processo se dá nessa linha do tempo. Você tem a rocha-mãe consolidada, essa rocha passa por esse processo de desintegração pelos agentes intempéricos, né? E aí surge a presença de material orgânico, e aí vocês veem que vai abrindo, né? Vai abrindo, aumentando a quantidade desse material. E o que vai formando, né? Ele constitui esse solo, mas ele vai criando também esses horizontes, que a gente vai ver logo, né? Então, a formação do solo, ela se dá basicamente pelo quê, pessoal? É pela degradação da rocha, né? Essa rocha ela é degradada por esses agentes intempéricos que eu acabei de falar para vocês. O depósito de partículas, né? Do que vem ali, porque ele vai se desintegrando e vai, né, depositando coisas ali entre aquelas fendas, né? Na geografia, na universidade, a gente tem uma matéria sobre isso, mas agora eu esqueci o nome do processo. Então, você vai desenvolvendo, então você tem essas conjuntamente, né? Isso, junto com a matéria orgânica, ela forma o solo, né? E como vocês veem aí no próprio slide, pessoal, de acordo com o processo de decomposição, né? Esse processo de desintegração pelo material orgânico em decomposição, o que acontece? Vai havendo um aprofundamento desse solo, né? E esse aprofundamento, né? A gente vai falando que é o solo desenvolvido, esse desenvolvimento do solo. E esse desenvolvimento, ele também tem suas características, né? É o que a gente chama dos horizontes, né? Os horizontes, pessoal, é esse perfil do solo, né? Na geografia, na geologia, né? Quando a gente está na universidade, a gente fala esse perfil geológico, né? Esse perfil pedológico do solo, né? Em que cada um também tem a sua característica, né? E essas características são importantes para quê? Um solo que é muito arenoso, um solo que é muito argiloso, às vezes ele não é compatível com uma produção que um produtor quer plantar. Então, tem toda essa questão, é o estudo pedológico que a gente faz. A gente também tem que saber, pessoal, que essencialmente o solo ele é constituído por 3 minerais: o silt, a argila e a areia, né? E a quantidade maior ou menor de um ou de outro é o que consolida a característica desse horizonte, desse solo, tá bom? Então, por exemplo, como a gente vê aí no slide, no horizonte O, que é essa camada bem superficial, né? Que é a camada bem onde a gente realmente pisa, o chão que a gente pisa, é o que a gente vê ali a olho nu. É um horizonte com grande predominância de restos orgânicos, porque é o que ele tem contato direto. Então, é ali que a matéria orgânica ela se acumula e aí ela vai, né, com o tempo, né, com a chuva, o tempo, enfim, todas as atividades
naturais, ela vai se assentando. O horizonte A, ele é esse horizonte que já tem minerais, né? Então é um pouco mais do orgânico e do mineral, né? É esse horizonte mineral um pouco mais escurecido, que possui essa acumulação de matéria orgânica. O horizonte E, essas cores claras, né? De onde vem principalmente a argila e outras partículas que são lixiviadas. Aqui a gente tem escrito que tem lixiviadas. Lixiviação, pessoal, é o processo de lavagem do solo, né? Geralmente é por conta da chuva, né? Principalmente pela ação da água é que acontece a lixiviação. No horizonte B, a gente tem a acumulação de matéria proveniente do horizonte superiores, então do horizonte E, A e O. No horizonte C, é um horizonte constituído por material não consolidado. E no R, a gente ainda é aquela rocha-mãe consolidada que pouco tempo, entre aspas, porque isso leva tempo, pouquinho de tempo, alguns milhões, ela estava na superfície. Ela era essa rocha-mãe que foi degradada, como eu falei para vocês, né, pelo processo de intemperização da rocha. Tá bom, pessoal? E aí, o que a gente também tem que ver é que a rocha, ela estando ali, a rocha não, mas o solo, ele estando ali exposto, né, ele também sofre degradações, né, ao mesmo tempo que ele se forma, ele também tem que lutar contra as degradações que eles também que estão expostas a ele, né. Isso é o que a gente chama de processos erosivos, né. Esses processos erosivos, pessoal, eles vêm de origem tanto física, né? Então, por ações naturais, fortes chuvas, né? Lugares de encostas, né? Como a gente vê, tendem, né? Por exemplo, sempre acontece muito no Rio, né? Regiões montanhosas, acontece muito em regiões de encosta. Esse processo de erosão ele é muito mais acelerado, né? E, por exemplo, como a gente vê na TV, né? Como a gente sempre vê ali no jornal, quando tem época de chuva, os deslizamentos, isso acontece, pessoal, porque é a falta de planejamento urbano, né? A falta de planejamento urbano e as pessoas ocuparem encostas não é para ser ocupada, né? O que mantém uma encosta encostada e que ela não deslize, que ela não vire, né, aquele jorrão de lama que sai levando tudo que vê pela frente, é a manutenção da mata, né, a manutenção de florestas, né, porque as raízes elas se infiltram ali embaixo e elas vão se entranhando uma com a outra e vão segurando aquilo ali, tá bom? Bom, mas de qualquer forma, os processos erosivos são nada mais, nada menos do que essa perca de solo, né, essa perca de solo por ação física, né, da chuva, e também por ação antrópica, né, principalmente também por ações antrópicas, por ações nossas, né, enquanto seres humanos, ocupação irregular, desmatamento, né, uso inadequado do solo, uso de muito fertilizante, né, de muito veneno, tudo isso. E a gente também tem esses processos erosivos, eles também possuem características, né? Então, eles passam também por todo um processo. Então, por exemplo, a gente tem erosão por sulcos, né? Erosão por sulcos, eu coloquei no material de apoio também, pessoal, uma foto de cada um para que vocês possam ver. Mas os sulcos, eles apresentam uma declividade, né? Uma leve declividade, e esse solo está exposto. Isso geralmente acontece, por exemplo, em regiões com criação de gado, né, em que você tem ali o gado amassa tanto o mato que chega uma hora que não tem mais mato nenhum, né? Então, isso é o que a gente chama de sulcos. Nesse caso, a forma para conseguir recuperar ele é um pouco mais fácil. O que a gente faz? A gente faz o que a gente chama de arado, né, que é você pegar, por exemplo, você tem ali o horizonte A, ele está danificado, mas você tem o horizonte logo abaixo, o horizonte E, em que você mistura a terra, né? Então o arado ele mistura a terra e você pega a terra
né, melhor para colocar, para renovar e fazer a plantação novamente. E aí a gente tem o processo erosivo por ravina, né? A ravina já é uma abertura de crateras um pouco maior, né? No caso da ravina, o que geralmente os profissionais fazem para recuperar é a plantação no talude, né? O talude, ele é aquela parede do buraco, né? Daquele buraco em que ele está mais ou menos assim, né? Aqui você tem a superfície e ele está um pouco assim. Então, geralmente as pessoas plantam aqui e vão ali enchendo, puxando para que ela fique um pouco mais plana, para que ela consiga o solo se recuperar. E aí a gente tem a vossoroca. A vossoroca já é um caso bem crítico, né, de erosão, né, uma grande perca de solo, né, já é esse buraco gigantesco, né, e que é muito difícil de recuperar. Mas, bom, tem profissionais que tentam de tudo um pouco, fazem plantação de talude, fazem reimplantação da terra, e aí vai de cada um. E aí, por fim, a gente tem isso que eu falei para vocês, os movimentos de massa. Né? Os movimentos de massa são esses, né, por exemplo, o que acontece nesses barrancos, geralmente ocupados por comunidades pobres, né, pelas comunidades da periferia, que é essa lama que desce e leva tudo. Né, esse movimento de massa. Isso acontece, pessoal, vejam bem, quando você perde uma vegetação, quando a vegetação ela é perdida, esse solo ele automaticamente é exposto, né, a esses agentes erosivos, né, chuva, sol, ou o que a gente faz, né, mas quando a gente desmata, né, esse solo ele está exposto, muito mais exposto, obviamente, né? E tudo que cai ali, ela vai sedimentando ali, né? Ela vai se formando, o que acontece com o desbarrancamento? É justamente isso. Não tem vegetação, começa a cair um mundo de água, um pau d'água, um mundo de chuva. Aquele solo já está fraco, porque ele não tem todos os minerais que uma vegetação pode ajudar ele a ter. E o que acontece? Ele vai simplesmente descendo, descendo, descendo. Então, na hora que ele vai se despencando em pedaços gigantescos e faz aquelas cenas horríveis que a gente vê, né? Que muita gente perde vida, perde casa, perde tudo. No entanto, existem formas, né, de evitar esse tipo de acontecimento, né? A gente também precisa ver, pessoal, que em países como o nosso, né, países tropicais, com a expansão das áreas agrícolas, né, e a expansão da área agrícola, ela necessita de desmatamento, né, a gente sabe disso. Um país que investe em expansão agrícola, ele também está investindo muito em desmatamento. Né, expansão de criação de animais, como eu falei, expõe muito esse solo ao desgaste. E existem, né, espaços que usam de produtos químicos, né, mas o uso de produto químico, ele é uma coisa muito temporária, porque a terra, ela vicia, né, ela nunca mais é a mesma. Mas existem as técnicas para evitar, né, esse tipo de acontecimento. Então, por exemplo, a gente tem o terraceamento, né, o terraceamento é uma forma de conservação do solo que é muito vista, por exemplo, na Ásia, né? Muito vista aqui no Peru tem bastante, no Japão tem bastante. Geralmente ele é usado principalmente em países com grandes montanhas, né? E também na característica de países que tem a extensão territorial é um pouco menor, né? O país não é tão grande. E o que é isso? É como um time slide. É você fazer esses terraços, né? Essas escadinhas em que você planta nesses terraços, né? Você cultiva nesses potes, né? Isso que você faz? Você diminui a força do escoamento superficial. Então, a água, por mais que ela venha, né? A chuva ali e tal, e ela está descoberta porque você não consegue manter a vegetação, mas ela vai de uma forma devagar. Então, é o tempo da terra filtrar aquela água, e aí ela vai para o outro terraço, filtra, então tá tudo certo. A outra forma também é o plantio em curvas de níveis, né? Curvas de níveis, ele é muito usado pela alternação de cultivo,
né, nas diferentes encostas. Você faz diferentes encostas e você vai plantando de uma forma diferente. Isso você faz uma alternação de impactos, né? Você tenta equilibrar esses impactos. Um pouco também do que é essa tentativa de equilíbrio é a associação de culturas, né? Em que você planta, você cultiva, você faz cultivos que expõem mais os solos e do que expõe menos. Ou, ao contrário, vice-versa, né? É o que você faz, é associar culturas que expõem mais com outras que expõem menos o solo, né? Então você faz essa associação. Uma hora você planta tal, sei lá, café, que deixa um pouco mais exposto, mas aí num outro período, né, quando na época do café, você planta outra coisa, que recupera aquela terra. Isso, pessoal, esses três que eu tô falando para vocês, eles são mais usados pela erosão pluvial, né? Que a erosão pluvial é em que o agente erosivo, ele é a chuva, né? A chuva cai, né? E causa essas situações de erosão. Mas também tem a erosão eólica, né? Erosão causada pelo vento. E nesse caso é preciso formar como uma barreira, né? E essa barreira é formada, geralmente a grande técnica usada é plantar árvore, né? Montar barreiras de árvore para que a vegetação seja protegida. Por que a gente fala, né, que a Amazônia tem um dos territórios mais férteis do mundo? Porque é cheia de árvore, isso, né, se aquele que não deve ser mencionado, vocês sabem, não acabar com tudo. Mas assim, você mantém a vegetação, você mantém esse solo protegido. E esse solo está rico de matéria orgânica. E quanto mais rico de matéria orgânica, mais fértil esse solo vai ser, né? É por isso que aqui, na verdade, né, tudo que a gente planta nasce muito bem, né? Bom, pessoal, eu deixei um material de apoio, né? Eu acho que já chega para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tem que fazer aula, né, um pouco mais resumida, mas a dúvida que vocês tiverem, quem quiser saber um pouco mais, quem tiver alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, peçam para o Matheus ou para o Renato meu número de telefone, não tem problema, e também o meu e-mail, estou disposta sempre a ajudá-los, tá bom? Então, acho que é isso por hoje, um beijo grande, se cuidem, bons estudos!